Olá, meus queridos irmãos, amigos da Palavra do Senhor. Eu tenho um texto para estar ministrando aqui, compartilhando com os irmãos, que está no Evangelho segundo João, capítulo 15 e o versículo 8. A continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes. Deus me deu um tema para estar compartilhando com os irmãos: videira, lavrador e varas. Me chamou muito a atenção nesse texto, estas palavras. Veja bem, a palavra do Senhor que está escrito em João capítulo 15, e versículo 1 até o 8, diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda a vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim é lançado fora. Como a vara é seca, tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimada. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja bem, queridos e amados irmãos, que o que me chamou bastante a atenção foi estas palavras: videira, lavrador e varas. Olha que interessante. Traz para os nossos dias algo de muita importância. Por quê? Porque todos nós temos experiência com plantações. Quem nunca plantou uma árvore? Eu tenho certeza que você já plantou. Você que está me ouvindo já plantou uma árvore. E a árvore precisa de cuidado, desses cuidados, mas nunca pode permanecer sem esses 3 pontos: videira, ou seja, a árvore, o lavrador e as varas. Por que me chamou bastante atenção nestas palavras? Porque o Senhor Jesus Cristo, nas instruções que ele passava aos seus discípulos, ele estava comparando ele como a videira verdadeira. Olha só o que diz o versículo 1. Eu sou. Em primeiro ponto, só esta frase de início já cabe que nós falarmos bastante sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Senhor Deus. Porque ele e o Senhor Deus, ele e o Pai, é um só. E aí o que diz a palavra de início? Eu sou. Veja bem que quando Deus manda Moisés retirar o povo que estava no Egito, ele disse estas palavras: diga a Faraó que o eu sou te enviou. Então o Senhor Jesus Cristo diz aqui: eu sou. Eu sou o quê? A videira. Ele compara a videira que produz a uva, que produz o vinho, que produz o sustento, que produz a alegria, que produz a felicidade, e traz sempre a paz.
Observe bem que quando o Senhor Jesus Cristo foi convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia, o vinho acabou. E então, logo já, a mãe de Jesus já deu a notícia que o vinho tinha acabado. E o Senhor Jesus disse: não é chegado a minha hora. Então, a mulher, ou seja, a mãe de Jesus, disse para todos que estavam na casa: faça tudo o que ele mandar. Olha bem que interessante e importante. Fazer tudo o que ele mandar. Fazer tudo o que o eu sou mandar. O que Deus tem mandado você fazer. O que Deus tem orientado. Há muitas vezes que Deus fala no nosso interior e a gente faz totalmente o contrário, sabendo que estamos contrariando a vontade de Deus e que vai dar tudo errado, mas a gente persiste, a gente continua fazendo da própria vontade, da mesma vontade que é a nossa, do jeito que nós queremos. Então é necessário nós observarmos a vontade de Deus, a vontade do eu sou. Em primeiro ponto, então, o eu sou. Quem é o eu sou? O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a videira. Ele é a base, ele é o tronco, ele é o alicerce. E se nós estivermos firme nesse tronco, nestas raízes, nesta base, nós vamos produzir muitos frutos. Agora diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Existe muitas videiras por aí, ou seja, existe muitas árvores que são parecidas com a videira. São fontes, eu estou dizendo de fontes, de localidade onde você busca, que parece ser de Jesus Cristo, ou seja, a videira que é Jesus Cristo, mas de Jesus não tem nada. Então é necessário nós termos o cuidado de saber que estamos servindo a videira verdadeira. A videira verdadeira. Se estamos ligados à videira verdadeira. Se não estivermos ligados à videira verdadeira, nós não vamos produzir fruto. Será em vão a nossa oração. Será em vão tudo que nós vamos fazer. Será em vão. É um sacrifício de tolo, diz a palavra do Senhor. Mas se nós temos a certeza, se você tem a certeza que serve a videira, ou seja, que está ligado à videira verdadeira, então nós temos um cuidador, nós temos um zelador, temos um que nos protege, temos um que está sempre cuidando de nós. Por quê? Porque ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Olha que interessante, irmãos. Preste bem atenção. Se você está ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos um que cuida de nós, que zela por nós e que está sempre nos corrigindo, que está sempre olhando e observando as nossas atitudes, a maneira que estamos procedendo, a maneira que estamos vivendo. E ele vai fazendo alguns reparos nas nossas vidas para que nós podemos a cada dia produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Deus é, irmãos, Deus é o verdadeiro lavrador. Ele é aquele que cuida de cada um de nós como plantação do reino de Deus. Olha que interessante. Ele disse: o meu pai é o lavrador. Ele é o lavrador. Isto é, ele é o dono, ele é o cuidador, ele é o que zela por todos nós. Então precisamos ter estes cuidados. No versículo 2 diz:
toda vara em mim que não dá fruto. Olha bem, irmãos, interessante o que me chamou muita atenção, porque diz toda vara em mim que não dá fruto. Certamente tem outras varas que estão ligadas temporariamente em Jesus Cristo. E o lavrador está observando tudo isso. Esta vara é semelhante às mesmas que produz fruto. O cristão, ou seja, o crente, aquele que é evangélico, todos parecem, todos são iguais. Mas o que vai ter a definição, o que vai mudar, o que vai fazer a diferença? Os frutos. Os frutos produzidos ali nesta plantação. As varas que estão ligadas no Senhor Jesus Cristo são todas iguais, são todas da mesma casa, ou seja, da mesma árvore, da mesma plantação. As varas usufruem de toda a alimentação da mesma coisa que as outras que produzem fruto. Não tem diferença. Se olhar, aparentemente, são todas iguais. Não tem nenhuma diferença. Mas quem vai ver esta diferença é o lavrador. Ele vai observar no dia a dia e observar se está produzindo frutos. E que esses frutos sejam frutos dignos de arrependimento. Frutos que, na verdade, são verdadeiros. Ele é que vai definir. Geralmente, o lavrador, ele observa se o fruto não está com problema, se o fruto é um fruto sadio, se o fruto produzido ali não é um fruto que está com problema. Mas se está com problema, logo ele pode corrigir, fazer as correções para que esse fruto seja um fruto também verdadeiro, um fruto bom e sadio. Mas o que mais me chamou a atenção é que as varas são todas iguais. Nós somos todos iguais. Muitas vezes frequentamos ou participamos na igreja, somos crentes, somos contribuintes, somos ativos nos trabalhos da igreja, pregamos, cantamos, oramos. Somos todos iguais, participamos da ceia, mas veja bem, existe uma diferença entre esses dois tipos de varas, a que produz e a que não produz. Agora vem a palavra do Senhor Jesus Cristo dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Ele quem? Quem é o eu sou? O Senhor Deus, que é o lavrador. É ele que corta, é ele que tira da videira verdadeira, porque está ocupando o espaço, ocupando o lugar e não está produzindo frutos. Irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor. Mas que frutos são esses? Diz a palavra do Senhor que os frutos do Espírito são bondade, misericórdia e muitos outros frutos que são, na verdade, benéficos. Mas o fruto da carne, o que é o fruto da carne? Veja que os frutos da carne é maldade, crime, furto, tudo que não pertence, tudo que não é agradável é frutos da carne. Então há esta diferença, está tratando-se dos frutos, são estes. Aqueles que estão ligados em Jesus e que são todos aparentemente igual, mas existe aqueles que produzem frutos. Aqueles que produzem frutos, se está ligado em Jesus, é claro que vai produzir frutos
de arrependimento, frutos de bondade, de misericórdia, frutos de alegria. Não vai ser frutos de forma alguma de tristeza, porque ele está ligado em Jesus. Mas existe aqueles que está no intermediário, não produz frutos. E se não produz fruto, meu irmão, então é claro que não tem como continuar de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos.